O meu bisavô vivia chamando a morte, e um dia a morte veio visitá-lo, mas não o levou. O meu bisavô, pai do meu avô materno, sempre foi um homem muito autoritário, muito turrão, daqueles bem conservadores. Quando a gente ia na casa dele, no interior da cidade, ele obrigava a gente a juntar as mãos e dar bênção para ele, todos os netos, inclusive os bisnetos, que era o meu caso. Ele perdeu a esposa muito cedo e se casou novamente com uma outra mulher, e na casa ele que mandava, na cabeça dele ele que mandava. Porém, ele tinha uma mania de ficar desejando a morte todos os dias. Às vezes, quando as coisas não saíam do jeito dele, ele ficava: eu quero morrer. A morte não vem me buscar logo, eu prefiro morrer do que ter uma vida inútil dessa. A esposa dele, quando falava alguma coisa que ele não gostava, ou quando repreendia ele de certa maneira para ele parar de ficar chamando a morte, ela dizia para ele: para, homem, não presta ficar chamando a morte. Ele falava: quero que a morte me leve, pode vir que eu não tenho medo, eu não aguento mais essa vida. Ele tinha uma doença também, a diabetes, que atrapalhava muito ele. Então ele tinha que ficar tomando remédio controlado e tudo. Então, uma hora ou outra, ele ficava chamando a morte. Um dia, de madrugada, o meu avô que me contou isso, o filho dele, ele começou a gritar no quarto dele. Gritar de desespero. Acendeu as luzes, aí os filhos não saíram no quarto, né? Porque naquela época o pessoal ficava mais com medo do pai. E ele cismou que tinha entrado um cachorro em casa. E ele falava para a esposa dele: Elza, né, a esposa dele, entrou um cachorro preto aqui no quarto, eu acabei de ver, vamos pegar ele, vamos acender a luz. E aí a esposa dele: que cachorro, você tá louco, como um cachorro vai entrar aqui? Ele falou: eu vi um cachorro, entrou ali na porta, um cachorro preto, e se escondeu ali, atrás do guarda-roupa, mas não tá aqui, mas deve ter saído, vamos pegar ele. E ele acendeu todas as luzes e falou pros filhos: fica no quarto todo mundo, não vai sair não, porque tem um cachorro aqui. E aí ele brisou que tinha um cachorro na casa, começou a procurar, ficou procurando, e não conseguiu dormir naquela noite inteira. E também os filhos também não conseguiram dormir direito, porque ele dizia que tinha um cachorro entrado na casa. E aí, lá para as 4 da manhã, quando ele já estava cansado de procurar, viu que não tinha nada, ele voltou pro quarto. E na hora que ele apagou a luz, ele falou que o cachorro estava em cima do guarda-roupa. E aí ele começou a gritar de novo: vai lá o cachorro, acende a luz. E ele falou que era um cachorro preto, enorme, com o olho vermelho, e ficava olhando para ele. E ninguém via o cachorro, só ele. O cachorro agachado em cima do guarda-roupa. E aí acordou de novo, né? Despertou e só foi dormir no outro dia na base de remédio, né? Porque a esposa dele teve que pôr remédio na comida dele, porque o homem tava doido, porque né, disse que tinha visto um cachorro. E a mania dele de continuar chamando a morte sempre foi constante. Ele continuava chamando a morte e parou de ver o cachorro nas outras noites. Porém, depois disso, dele ter visto esse cachorro em cima do guarda-roupa com aqueles olhos vermelhos, uma série de coisas começou a acontecer na casa dele, ou seja, na família dele. O meu avô, o filho dele, ficou muito doente. Ficou doente da barriga, do estômago, foi internado e morreu logo depois. Logo depois não, ele ficou uns 2 meses internado e faleceu. A atual esposa dele teve uma doença na coluna, ficou na cama durante um tempo, foi transferida para o hospital e ela cuidava dele, né? Como ele era muito turrão e um pouco folgado também, ele não se cuidava, não tomava os remédios, não sabia as horas de tomar o remédio da diabetes dele. E como a esposa atual ficou doente, ficou de cama, foi pro hospital, ele começou a relaxar nos remédios. Ela voltou para casa, teve alta, tudo, cuidou mais um tempo dele, né? E depois ela morreu também. Ela teve uma espécie de câncer na coluna e faleceu. E ele ficou vivo. A doença dele foi piorando. A diabetes, ele teve que amputar uma das pernas. Amputou uma das pernas. Inclusive, eu fui enterrar uma das pernas dele. Eu lembro que eu era criança. Ele foi junto de cadeira de roda. E eu fiquei louco para abrir a caixa onde estava a perna dele para eu ver.
Isso bem coisa de criança, né? Tá num momento trágico lá, o bisavô enterrando a perna, uma das pernas, e eu querendo abrir. Eu lembro até hoje da imagem da caixa com a perna dele dentro e eu louco pra abrir. Aí o coveiro falou: não, não abre não, pode ter infecção e tudo. E ele tava junto, meu bisavô, né? E aí ele ficou. Ele tinha outros filhos, claro, e aí os outros filhos começaram a cuidar dele. Ele tinha um filho com essa nova esposa, que é um filho, era o filho caçula dele. E esse filho caçula cuidava dele, mas não cuidava tanto igual a esposa cuidava. E ele começou a ficar doente, ficar de cama. E um dia ele foi pro hospital. E aí eu lembro que eu e minha mãe, a gente foi visitar ele no hospital e ele falou assim: o cachorro continua no meu quarto. E nisso eu já era grande, né? Já era adulto. E eu me lembrei da história que o meu avô, que já nessa época já era falecido, me contou sobre esse cachorro. E eu falei pra ele, falei pro meu bisavô, né? Eu falei: você não tá delirando? Às vezes ele falou: não. O cachorro permanece em cima do meu guarda-roupa, quieto, me observando. Às vezes ele rosna. E quando ele rosna, eu sei que alguém da minha família vai morrer. Mas ele nunca late, nunca avança pra mim. E aí eu comecei a ficar imaginando essa imagem desse cachorro. E um dia esse meu bisavô teve alta do hospital, voltou pra casa. E tinha uma moça que começou a cuidar dele, na casa dele, porque ele não conseguia mais andar. Sem uma das pernas, a outra perna fraca, a doença em estado avançado. E aí, como a gente morava na cidade, eu vim pra cidade embora com a minha mãe, mas a gente sempre ficava de olho, né? Assim, de olho assim, mandando mensagem, perguntando como que ele tava e tal. E ele foi ficando muito doente, muito doente. Até que um dia o filho caçula dele mandou chamar a gente, falou: ó, o pai tá doente, se vocês quiserem vir visitar ele, porque eu não sei quanto tempo que ele vai durar. E nós fomos, eu e minha mãe fomos, né, à casa dele. E eu me lembro, a última vez que eu entrei no quarto, ele tava sozinho, respirando alto e tal, e a mocinha que cuida dele na cozinha, conversando com a minha mãe. E aí eu entrei e falei: Bisa, o senhor tá bem? E ele não respondeu. E aí eu olhei pro guarda-roupa, pra cima do guarda-roupa, onde ele falava que tinha um cachorro. Eu não vi nada, claro. E aí na hora que eu cheguei perto dele, ele tava respirando tipo... E aí ele tava respirando fundo, e aí eu coloquei a minha mão sobre a mão dele assim, falei: Bisa. E ele abriu o olho assim, ele: Daniel, o cachorro tá rosnando pra mim. E aí eu olhei de novo pra cima do guarda-roupa e eu falei: Vô, não tem cachorro nenhum. Ele falou: o cachorro vai me levar hoje. E aí eu falei: Vô, posso fazer uma oração pro senhor? Ele: não adianta a oração. O cão da morte veio me buscar. E aí eu meio que levantei assim, e aí eu vi que alguém pegou no meu ombro, era a moça, falou: Daniel, é hora de eu vou tomar os remédios, você pode sair. Aí eu falei: tchau, Bisa. E ele ficou me olhando e olhando pro guarda-roupa. E eu juro pra vocês que assim que eu saí do quarto e a mocinha fechou a porta, eu tava na cozinha com minha mãe longe do quarto. Minha mãe falando assim: não, o Bisa vai ficar bem. O Bisa vai ficar bem. Eu juro que eu ouvi um uivo, como se fosse de um... não era, é de um lobo. E eu ouvi 3 latidos vindos de dentro do quarto do meu avô. A minha mãe também ouviu. Só que ela falou: não, é na rua. E aí nisso a mocinha veio e falou: ele tá dormindo agora. Deu o remédio, ele dormiu. Mas ele não tava dormindo. No outro dia veio a notícia de que meu Bisa tinha falecido. Ele tanto que chamou a morte. A morte veio, o observou durante muito tempo, levou aqueles que eram mais próximos dele e esperou a hora dele.